Eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho há mais de 40 anos em concursos públicos com português, que com certeza é a matéria mais bonita do mundo. Você viu que nós teremos o concurso para a Câmara Municipal de Nova Lima, Minas Gerais? Pois é, quero conversar um pouquinho com você e, inclusive, fazer uma questão da banca IBGP para que você possa conhecê-la. Então vamos lá. O concurso para a Câmara Municipal de Nova Lima será responsável a banca IBGP. São 25 vagas, vagas de nível médio, técnico e nível superior. A remuneração vai de 2.500 até praticamente 5.000. Inscrições de 30 de setembro a 2 de outubro e a prova, pertinho, 1º de dezembro de 2024. Vamos começar a estudar para poder garantir uma vaga nesse concurso. Bem, eu coloquei aqui o programa para ensino médio e técnico completo e para nível superior. Você vai observar o seguinte, o programa é basicamente o mesmo. Às vezes, eles no nível superior acrescentam algum aspecto, mas que aparece embutido no aspecto do nível médio e técnico completo. Então, vamos aqui observar o de nível superior. Compreensão, que é o entendimento, e interpretação, que é a leitura daquilo que está implícito, pressupostos, subentendidos dentro de um texto. Tipo textual, então a tipologia entra aqui. Você tem lá um texto narrativo, um texto descritivo, um texto expositivo, um texto injuntivo. Você sabe o que é isso? Pois é, temos os gêneros. Então você sabe a diferença de um conto para uma crônica, de uma notícia para uma reportagem? Variação linguística, então a diversidade de uso da língua. Claro, eu posso falar, por exemplo, informalmente, eu posso falar ou escrever de uma maneira formal, eu posso ter marcas de oralidade dentro de um texto. Você sabe o que é um neologismo e um arcaísmo, você sabe? Então são termos que temos que conhecer. Questão do discurso direto, indireto e indireto livre. Coesão e coerência textuais. Coerência que acontece no nível do sentido, a coesão que acontece no nível da escrita, né? Também entra aqui as estratégias argumentativas. Você às vezes está lendo um texto e aparece lá, de acordo com o professor fulano de tal, de acordo com o diretor do órgão tal, conforme a Constituição Federal. Isso aí é uma estratégia de argumentação. Nós chamamos de argumento de autoridade. Você sabia disso? Isso serve para dar confiança ao texto que você está lendo ou que você escreveu. Processos de formação de palavras. Você sabe a diferença de uma derivação para uma composição? E quando falamos das classes de palavra, tanto processo quanto classes, nós estudamos na morfologia. As classes de palavras são 10. Então, aqui embaixo aparece substantivo, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção. Claro que pode aparecer um numeral, por exemplo, quando uma é artigo e quando uma é numeral, tá? Então, é lógico que podem aparecer. Agora, é importante a gente observar que não é só a identificação e a flexão, é o emprego disso daí. Então, quando nós falamos, por exemplo, em pronomes, quando eu uso o pronome o e quando eu uso o pronome lhe? E quando eu uso isso antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo? Quer dizer, a colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos, próclise, mesóclise e ênclise. Veja que aparece aqui também o uso dos pronomes relativos. Você sabe quando você usa cujo? Quando você usa o quem? Quando você usa a qual, ou da qual, ou na qual, por exemplo? Então, temos que saber isso. Veja que aparece também a sintaxe quando se fala de estrutura da oração e do período. Então, nós temos aqui dentro tanto os termos da oração. Aí eu pergunto para você, você sabe quando um sujeito é indeterminado ou quando se trata de uma oração sem sujeito? Você sabe quando nós temos um objeto indireto, um complemento nominal ou uma adjunta de nominal? Pois é, isso tudo parece muito difícil, não é? Mas a gente vai no ponto certo para você não errar isso. Bem, concordância, regência, crase
e pontuação. Claro, tudo diretamente ligado a essa estrutura da oração e do período. A ortografia oficial, que não cobra apenas se a palavra escreve com Z ou S, mas nós temos os parônimos e os homônimos, então infringir, infligir, né? Nós temos, por exemplo, ratificar ou retificar, expressões que causam dúvidas, como o uso do porquê, por exemplo. Também entra aqui dentro o emprego do hífen no novo acordo ortográfico. Novo acordo que também é cobrado na acentuação gráfica. É um programa muito grande, tá? Muito grande. Vocês veem como que eu estudo isso daí? Eu vou pegar um livro para ler? Eu vou pegar uma apostila para ler? Pois é, não vai adiantar muito não, sabe por quê? Porque você precisa exercitar, você precisa conhecer o que a banca quer, como a banca cobra. Por exemplo, eu coloquei aqui uma questão do IBGP 2023, do Poder Executivo de Belo Horizonte, para fiscal de controle urbanístico e ambiental. Então veja que aqui diz assim: no enunciado é importante lembrar que os botaforas causam degradação ambiental e assoreamento de cursos d'água. É correto. Cuidado, tem hora que a banca pede correto, incorreto, exceto, cuidado. Afirmar que a palavra em destaque é formada por. Então, é uma questão de formação de palavras. Primeira coisa que você tem que saber, a diferença que existe entre derivação e composição. Quando nós falamos de derivação, daqueles casos mais simples, porque existem outros casos de derivação que eu já vou mencionar para você, quando falamos em derivação, nós estamos trabalhando com afixos. O que são os afixos? São aqueles que nós colocamos antes da palavra e se chama prefixo, ó, pré de antes, ou então sufixo, que é aquele que se coloca depois da palavra. Então, por exemplo, se eu tenho a palavra leal e eu ponho um prefixo e formo desleal, isso é uma derivação prefixal. Se eu coloco a palavra leal e coloco o sufixo dade, formo lealdade, isso já é a derivação sufixal. Se eu formo deslealdade, colocando prefixo e sufixo nessa palavra, isso é derivação prefixal e sufixal. Vocês aí a parasintética é quando o prefixo e o sufixo são colocados ao mesmo tempo. Veja que em deslealdade existe desleal, existe lealdade, mas em entristecer não existe entriste nem tristecer. Então, isso daí seria derivação parasintética. Existe a derivação regressiva, existe a derivação imprópria, mas isso a gente comenta no curso com você. Para fazer essa questão, isso é o suficiente. E composição? O que nós temos aqui em relação à composição? Quando nós falamos de composição, é quando existe o somatório de palavras. Então, não é mais prefixo e sufixo. Se não houver alteração no som, nós chamamos de composição por justaposição. Se houver alteração no som, nós chamamos de aglutinação. Então, por exemplo, se eu tenho a palavra guarda-roupa, eu somei guarda e somei roupa. As palavras não se alteraram em termos de som, então é uma composição por justa posição. A posição foi justa, não alterou nada. Agora, se eu tenho a palavra, por exemplo, embora, isso quer dizer em boa hora. Viu que as palavras se aglutinaram? Então, esse é composição por aglutinação. Então, a primeira coisa que você tinha que fazer é a palavra botaforas. Isso daí são prefixos, sufixos que foram colocados ou é a união de palavras? Ah, é a união de palavras. Eu somei o bota, que é o verbo botar, e o fora. Então, nesse caso, trata-se de uma composição. Agora, houve alteração no som? Não, você percebe o verbo botar, você percebe o termo fora. Então, nesse caso, trata-se de uma composição por justaposição.
Viu? É possível você aprender o conteúdo e já exercitar, já conhecer como a banca cobra isso para você, sem ficar perdendo tempo de ler uma gramática inteira, de ler uma apostila inteira, que às vezes não vai nem atender ao que a banca cobra. Por essa razão, eu convido você a conhecer o meu curso de português para a Câmara de Nova Lima, onde eu vou resolver com você mais de 100 questões, né, da banca IBGP, e vou comentá-las uma a uma, como eu fiz com essa questão aí. Claro, aparece lá uma questão envolvendo a diferença de objeto indireto, complemento nominal e adjunta de nominal. Eu vou explicar isso para você, mas de uma maneira simples e direta, como eu fiz nessa questão anterior. Bom, não é? Você vai fazendo as anotações e aí você já está estudando e já fazendo exercício. A minha experiência com 40 anos de concursos públicos me permite entender que estudar português assim é algo que rende muito mais e é algo que tem uma eficácia muito maior. Veja que você pode fazer um curso muito bom por um precinho muito humano. Conheça também o curso de informática do professor Paulo França. Você vai ver que você consegue fechar uma prova de informática estudando aí com o tio Paulo. E temos a nossa dobradinha, português e informática. Quem sabe você já resolve o seu problema com as duas disciplinas que mais reprovam em concursos públicos, tá? Nós aguardamos você para que a gente possa ajudá-lo a conquistar essa vitória. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.